A aula de hoje é sobre a definição de átomo moderno, elementos químicos, núcleo e eletrosfera, e para explicar o conceito de número atômico e massa atômica. Esse trabalho ele foi realizado por Amanda Yasmin, Gabriela Nani e Júlia Cristina, a partir do projeto Pesquisa Pedagógica pela Unital e pela CAPES. Hoje a gente vai falar sobre o modelo atômico atual. A definição de átomo ela passou por muitas mudanças ao longo dos séculos, e hoje um dos modelos mais considerados é o de Rutherford Bohr, que apesar desse modelo ele sofrer algumas limitações, ele ainda é o modelo mais utilizado. Bohr propôs um modelo que se baseou no de Rutherford, onde ele explicava como o núcleo mantinha os elétrons em órbita e que era algo que faltava no modelo do Rutherford. Houve também a descoberta de partículas sem carga no núcleo, que são os nêutrons. Esses nêutrons eles se ligam aos prótons para formar o núcleo. Também, na ideia de Bohr, os elétrons percorrem uma órbita circular ao redor do núcleo denominada órbita estacionária da eletrosfera. Essas órbitas elas eram dotadas de um certo nível de energia. E a transição eletrônica, onde os elétrons eles se movem em órbitas circulares e cada órbita apresenta uma energia bem definida constante, que são os níveis de energia mencionados anteriormente. Tudo que está no universo é composto por matéria, e o átomo ele é então a menor parte dessa matéria. É através dele que a gente pode diferenciar um material de outro, como por exemplo o vidro é diferenciado do plástico, ou com uma folha de árvore bem diferente da nossa pele. Então, o átomo é conhecido como a menor partícula de uma matéria. É a partir de um átomo que formamos as moléculas, e então essas moléculas elas diferem a matéria de outra. É o que os átomos são diferentes por cada função que ele irá exercer, formando os famosos elementos químicos. Os elementos químicos são formados por um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons do núcleo, mas nós vamos falar hoje sobre o número atômico mais tarde. Cada elemento químico ele tem o seu átomo específico. Então, as substâncias formadas por um átomo de apenas um elemento químico são chamadas de substâncias simples, como, por exemplo, o hidrogênio e o oxigênio. Já as formas que são formadas por átomos de mais de um elemento químico, elas são chamadas de substâncias compostas, como é o caso da água. Aqui do lado a gente colocou uma imagem representativa para mostrar essas substâncias simples e as substâncias compostas. Os átomos são formados por partículas, chamadas de partículas subatômicas, que são os elétrons com carga elétrica negativa, os prótons com carga elétrica positiva e os nêutrons com carga elétrica neutra. Os elétrons foram descobertos por estudos com tubos de raios catódicos, que fazem com que eles se movimentem. Eles são mais leves e menores em relação aos prótons e os nêutrons. E por isso eles ficam ao redor do núcleo, se movimentando constantemente e formam a eletrosfera. Os prótons se juntam com os nêutrons e formam o núcleo. Eles foram descobertos porque alguns estudos mostraram que alguns átomos emitem radiação e que essa radiação pode ser classificada em duas. A alfa, que são os prótons e tem maior poder de penetração nas matérias, e a beta, que tem menor poder de penetração nas matérias. O número de prótons presente nos átomos é chamado de número atômico e ele se mantém o mesmo em átomos do mesmo elemento químico. Já os nêutrons foram descobertos porque estudos mostraram que a massa do núcleo era 2 vezes maior que a massa dos prótons e que havia uma terceira carga elétrica neutra que formava o núcleo junto com os prótons. A soma dos nêutrons e prótons é chamada de número de massa. Porém, ao contrário dos prótons, o número de nêutrons pode variar entre átomos do mesmo elemento químico.
Nesse esquema fica bem fácil de enxergar como o átomo ele se organiza. Esse é o modelo atômico atual, que o núcleo, que no meio ele vai ser composto por prótons e nêutrons, e a eletrosfera com os elétrons girando ao seu redor. Bom, o número atômico ele é definido como o número de cargas positivas, no caso, o número de prótons, que existe no núcleo do átomo. Esse número ele é simbolizado pela letra Z e ele corresponde à quantidade de prótons de determinado elemento químico. Aí aqui, por exemplo, o número atômico do hélio é 2, o que significa que ele possui 2 prótons no seu núcleo. Ele é importante porque ele determina as principais características e propriedades do elemento, além, né, do seu comportamento e da localização na tabela periódica. O número anatômico é somente depois da descoberta dos prótons que foi possível estabelecer um critério de identificação dos elementos químicos. Porque a quantidade de prótons vai determinar aí as propriedades químicas de um átomo. E essa característica, é importante lembrar que ela não vai se modificar, né, durante as reações. É como se fosse a identidade do elemento químico. E voltando no esquema do átomo, o núcleo ele tem a presença dos nêutrons também. E a partir daí vai surgir o outro conceito, que é o número de massa, que ele é simbolizado pela letra A maiúscula. E ele é basicamente a soma da quantidade de prótons e nêutrons, que pode ser chamado de N também. Então, ficaria A, que é o número de massa, é igual a Z mais N. Então, simplificando, o número atômico vai ser a quantidade de prótons do átomo e o número de massa, a quantidade de prótons e nêutrons do núcleo. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Obrigada.